Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu vou comentar aqui, sempre eu estou comentando sobre esses assuntos da medida do possível, tá? Que é exatamente isso que está acontecendo no mundo, na igreja, tá? Que está tendo um processo de transição, processo de mudança que não começou de hoje, mas nós estamos vendo agora algo mais escancarado, só que a maioria da população está cada vez mais alienada, cansada também, vindo de uma pandemia, vindo de tantas coisas ruins que têm acontecido no mundo. As pessoas não estão mais ligando, tá? As pessoas estão inertes, as pessoas estão anestesiadas e não prestam atenção nas mudanças, E os grandes líderes mundiais estão tomando as rédeas da situação, controlando o sistema, como já sempre foi controlado, e hoje está mais escancarado. Tá? Hoje, para quem entende um pouco da nova ordem, quem pesquisa há mais tempo, sabe que as coisas estão se concretizando nos dias atuais. Se você, por acaso, assim que nem eu, pesquisava sobre nova ordem há uns 10, 15 anos atrás, quando se podia falar no YouTube algumas coisas, você vai saber que naquele tempo parecia apenas teoria da conspiração, algo bacana, aí você ficava pensando, nossa, aqui se for acontecer vai ser daqui a muito tempo, mas hoje você vê que as coisas estão se concretizando, inclusive o projeto da religião universal, que não é religião católica, tá? Igreja católica quer dizer universal, só que esse universal que estão colocando é união de todas as crenças, tá? Em uma só crença. Aí você me pergunta, as pessoas esperam que apareça o anticristo e apareça já na televisão, ou qualquer outro lugar, na internet, aí chega um líder religioso, um líder político e fale, a partir de hoje a religião oficial será esta. Bom, isso não vai acontecer, tá? Isso acontece aos poucos e não vai ter anúncio, nada disso. Aos poucos, como já está acontecendo. Aos poucos vai se unindo, não se prega mais pecado, nem inferno, nem nada. Jesus era um cara legal, Jesus era a mesma coisa do Buda, do Maomé e assim por diante. Unindo as crenças, aí tem a resistência dos cristãos, os cristãos não aceitam, mas os líderes estão aí junto com a nova ordem, alguns, E vai inserindo na mentalidade das pessoas, inserindo nas novas gerações, até chegar num patamar que daqui a algum tempo, nas próximas gerações, tudo isso seja normal e tenha apenas uma crença ou nenhuma crença, seja o ateísmo ou seja outra crença espiritualista, que não seja a crença em Deus, em Jesus, mas uma crença generalizada, uma crença genérica, que não tem salvação, você se salva, não importa o que você faça, você vai para um lugar bom, reencarnações, energias, assim por diante. Tudo para você se sentir bem, confortável, e para tudo na sociedade hoje é para não te ofender, mas te aprisiona. Você não pode falar as verdades da fé. E a cada dia que passa, acontece. E o combate à resistência. Sempre haverá uma resistência, tá? Mas a cada tempo, a cada ano que passa, cada época, a resistência vai ser menor. Antigamente, há 20 anos atrás, tínhamos mais resistência, mais católicos maduros, católicos que combatiam mesmo as heresias. 20 anos depois, diminuiu drasticamente esse número, nessas novas gerações, a geração TikTok, a geração Instagram, essa geração agora, não liga para mais nada. Aí não sabe nem o que é o cristianismo de fato, tá? O que é Páscoa, o que é Natal, tal. Mas aqui eu vou fazer vídeos, tá? Como sempre, na medida do possível, sempre que eu posso, eu estou fazendo vídeos. Dedico este canal a falar da palavra de Deus, a falar das coisas de Deus.
e também alertar sobre as questões que estão acontecendo. Está se concretizando nos dias de hoje os projetos da nova ordem. Tá? Isso é uma realidade, não é uma teoria da conspiração. Aliás, muitas coisas que era teoria da conspiração lá há 20 anos atrás, 15 anos atrás, hoje está normalizado. Tá? Algumas leis, algumas coisas. E aí eu retomo aqui os projetos aqui que, por mais que o tempo passe, eles continuam usando os mesmos, as mesmas estratégias. Eu vou falar aqui estratégias dos 3 estágios e também os 6 passos para aprovar uma proposta absurda. Tá? Então, tem um livro aqui do Alexandre Costa, que é um filósofo, A Introdução à Nova Ordem Mundial. Esse livro aqui é antigo e tem outros assuntos, outros livros mais atuais, mas esse aqui basicamente é o que fazem até os dias de hoje. Isso daqui, ó, a técnica dos 3 estágios, né? O truque dos 3 estágios. Depois de muita prática, o método se aprimora. Esta é uma verdade absoluta no que diz respeito à engenharia social. A cada novo experimento, a ciência da manipulação mostra-se mais complexa e menos perceptível. A cada tempo, menos perceptível, mas na verdade hoje, nos dias de hoje, para quem entende, está escancarado, mas para a maioria da população estão cegos, estão tão preocupados, tão estressados, tão nervosos, as pessoas estão desnorteadas, principalmente após os últimos acontecimentos, né, da saúde e tal. Mesmo diante de novas técnicas, ainda utiliza o mais antigo dos truques modernos, que é o truque dos 3 estágios. O primeiro estágio: encontre um problema da sociedade e amplifique seus transtornos e malefícios. Se for o caso, transforme um pequeno incômodo em um problema gigantesco, ou ainda, se preferir, invente um problema. Pega alguma coisa da sociedade, por exemplo, o problema do preconceito, dos racismos, tal, coisas que são reais, acontece, é lamentável, mas amplifica isso e toda hora, todo momento está falando na televisão, nas redes sociais, uma militância, não para ajudar essas pessoas, mas para impor uma agenda. Tem outra coisa por trás que usam dessas pessoas, inclusive o povo LGBT, que eles não gostam do povo LGBT, mas usam eles como massa de manobra para algo lá na frente. Tá? Concentre todas as suas estratégias, agora é o segundo estágio, concentre todas as suas energias em divulgar este problema. Faça abaixo-assinado, protesto, passeata, incentive os militantes até que todos repitam em um único som que alguém precisa fazer alguma coisa. É o que acontece todos os dias. Alguém precisa fazer isso, alguém precisa fazer aquilo. O terceiro estágio: apareça no momento exato com a solução perfeita para a situação. Afinal de contas, ela estava pronta antes mesmo do problema aparecer. Não se esqueça de revestir a solução com boas intenções, caso contrário, as pessoas não vão entregar mais um pedaço da sua liberdade tão facilmente. Agora repare os noticiários daqui por diante. O problema, o negócio está bem arquitetado, usa um problema social ou algo que nem existe e coloca lá como pauta para a sociedade. E para poder, aí traz a solução. Mas para essa solução acontecer, você precisa dar a sua liberdade, você precisa dar mais um pedaço da sua liberdade, você precisa fazer tal coisa, precisa pagar tal coisa, algum imposto, alguma coisa você tem que entregar para o Estado, entregar aí para você conseguir ter a sua liberdade. Né? E os 6 passos para impor uma proposta absurda, né? Eu vou falar aqui rapidamente, depois a gente continua em outros vídeos, se você quiser saber mais sobre isso. Tá? Primeiro passo: uma proposta tão ofensiva que nem deveria ser comentada em público. Tá? Primeiro passo: você fala na televisão uma proposta, uma lei, alguma coisa. E aí eu volto àquela questão do LGBT, tá? Mas não ofendendo para ofender ninguém, mas só para vocês terem como exemplo. 20, 30, 40 anos atrás, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Era um absurdo. Ninguém aceitava. Tá? Era algo assim, né, um absurdo, como é que pode? Isso aí nunca vai acontecer. A igreja tal.
Segundo passo, o público fica assustado, indignado, mas o assunto está sendo discutido. Aí começa a discutir. Ah, está passando no Fantástico. Como seria se isso acontecesse? Vamos apoiar, tal. Isso é um assunto. Existem milhares de assuntos que eles colocam em pauta para que as pessoas discutam na sociedade. Aí usam a televisão, usam a internet e tal, os meios de comunicação para as pessoas discutirem sobre o assunto. Isso demora anos. Né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Então vai se discutindo e até passando as gerações, e na próxima geração está normalizando. Né? E o terceiro passo, o fato de estarem falando nesse assunto, se torna um assunto de um debate público, né? Que eu já estava falando. O quarto passo, a repetição dilui a importância dos aspectos mais assustadores da proposta, né? Que nem a questão lá do aborto, né? Tirar as crianças e tal. Isso é absurdo, mas vai falando todo dia, até as pessoas se enchem e não ligam mais. Tá? Quinto passo, o assunto, o tema da proposta passa a ser algo comum, corriqueiro. Todo dia falando a mesma coisa, nos jornais, todo lugar você vê, nos outdoors, qualquer lugar que você vá está falando sobre isso. E no sexto passo, o debate gira em torno de moderar a proposta e torná-la viável. No sexto passo já está viável. A sociedade já aceitou, não está nem aí mais. Tá? Então vai insistindo, martelando na cabeça das pessoas certos assuntos. E é o que acontece todos os dias na sociedade. Tá? Martelando, aí engana leigos, religiosos. Tá? Muitos padres, bispos estão juntos com a nova ordem. Muitos, sem perceber que estão seguindo um sistema, estão dentro de um sistema, e esse sistema vai levar para a unificação das crenças, sem ninguém perceber. Tá? É algo assim que é sutil, aos poucos, ninguém vai aparecer falando, olha, o anticristo está aqui, a nova ordem começou agora. Não vai ter isso. Tá? Não esperem acontecer, que não vai acontecer isso. É sutil, é aos poucos, como está acontecendo. Acontecia há 20 anos atrás, e hoje, para quem estudava há 20 anos atrás a nova ordem, sabe que hoje está um absurdo. Hoje está escancarado para quem quiser ver, só que ninguém liga. As pessoas já estão anestesiadas, as pessoas já estão cansadas, as pessoas não ligam mais para nada. As pessoas só querem mesmo trabalhar e pronto, não ligam mais se elas estão sendo escravizadas ou não. Tá? Então esse é o grande problema, as pessoas já estão cansadas. Esse é o problema. Então nós temos que confiar em Deus, buscar a Deus e pregar o Evangelho. Estar com Jesus, não importa o que aconteça, não nos curvar para outros deuses, nos curvar para Deus, buscar sempre renovar nossas forças, renovar nossas energias com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Enquanto ainda temos a oportunidade de ter facilmente uma igreja, ir à igreja, né, rezar, comungar, ter os sacramentos, busque os sacramentos. Não importa o que o padre fala, se o padre está falando coisa errada, entre ele e Deus, mas busque as coisas, busque a confissão, os sacramentos, a oração. Tenha uma vida de oração. Temos que ter uma vida de oração para a gente aguentar todas as tribulações, todas as coisas que virão, e a gente não deixar ser levado pela maré, não deixar ser carregado pela maré. Então isso, vamos ter mais assuntos como este aqui no canal, e assuntos referentes à ciência, às questões do mundo, o que está mudando no mundo, e todas essas questões vamos comentar aqui neste canal. Então peço que você se inscreva, se você não for inscrito, compartilhe, tá? Que nós vamos comentar sobre isso. Nós estamos vendo tempos críticos, o mundo está em transição, o mundo está em mudança, tá? Em todos os setores da sociedade. Tá? Se é que você ainda não percebeu, nós estamos aí no meio de um furacão. Então que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.